Saudações em Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos. Prazer muito grande poder estar com vocês e mais um vídeo que nós vamos estar analisando. Agradeço a Deus pelo ar que respiro, agradeço a Deus pela vida de cada um dos inscritos. Estou orando por todos vocês, não esqueço de nenhum de vocês. Obrigado pelas contribuições, obrigado pelas orações e obrigado pelo empenho que vocês têm junto conosco através do canal Bíblia em Foco. Eu não me lembro a cidade de cada um, mas eu lembro o nome daqueles que são assíduos nos ajudando e aqueles que já nos ajudaram, aqueles que estão sempre atentos em estar nos ajudando não somente financeiramente, mas através das orações, e acredito que muitas pessoas têm intercedido pelo bom andamento do trabalho do canal Bíblia em Foco. Irmã Dulcilene, se não me falha a memória, lá de Sergipe, Aracaju, Sergipe. Irmã, se eu errar aí, vocês me ajudam, tá? Tem a irmã Maria Gorete do Rio de Janeiro, o irmão Aguinaldo Monteiro, do Rio de Janeiro também. Temos a irmã Marilu, de Sapucaí, no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, o irmão José Luiz Gonçalves, que eu não lembro e não sei a cidade que ele reside. Temos as irmãs lá de Tubarão, Santa Catarina, a irmã Camille. Temos o irmão Ronaldo, que também ajuda o trabalho, que é lá de Luxemburgo, na Europa. Temos inscritos espalhados pelo mundo todo. Temos o irmão Telmo também, que eu não lembro a cidade dele, que é um ajudante do canal. Temos o irmão Erasmo lá em Formiga, no estado de Minas Gerais. Temos o irmão Carlos, que, se não me falha a memória, é de Montes Claros, em Minas. Também uma pessoa que é muito querida e tem ajudado bastante o nosso trabalho. E, enfim, temos algumas pessoas que têm sempre estendido a mão para o trabalho do canal Bíblia em Foco, tem feito essa diferença. Irmão Erasmo, minha esposa, que Deus em Cristo vos abençoe todos vocês. Talvez eu não lembre do nome de alguma pessoa aqui que sempre nos ajuda e eu faço injustiça. Por isso que às vezes eu não gosto muito de falar os nomes, mas às vezes eu tenho que falar os nomes das pessoas que têm sido fiéis ao trabalho do canal Bíblia em Foco ao longo dessa jornada. Irmãos que nos ajudaram e eu nem sei o nome, irmãos que sempre estiveram atentos, ajudando e estendendo a mão para o trabalho do canal Bíblia em Foco. Aquilo que às vezes me ajuda aqui redunda às vezes em combustível para minhas próprias, atendimento das minhas agendas, como ontem. Deus é bom, Deus é fiel. Nós estávamos ali com combustível um pouco limitado e Deus usou a irmã, esposa do irmão Erasmo, e nos ajudou para que nós pudéssemos estar numa maravilhosa reunião de obreiros de ensinamento ontem. E é para isso que tudo que vocês colocam no ministério do pastor Levi seja redundado em bênção em prol da obra, do meu trabalho e da minha família. Que Deus em Cristo vos enriqueça. Acredito que eu possa ter esquecido o nome de alguma pessoa que é fiel, assíduo ajudador do canal, mas que Deus em Cristo abençoe vocês também, que eu me esqueci, entendeu? E eu vou rápido. Por isso que a igreja, meus irmãos, já é partindo para o conteúdo, por isso que a igreja atual está dessa maneira. Vamos reagir a um vídeo. Para mim, pastor não é um cantor. Como tinha fama como cantor, através dos Gideões Missionários, foi ordenado a pastor, mas para mim nunca vi como pastor, vi como cantor. Já foi iludido no passado por uma mulher bem novinha, uma loira que ele tinha casado na época, uma moça loira, bem novinha, e ele já tinha a idade, bem mais que ela. Acabou mimando tanto, até porque as pessoas não casam e não se alinham, doutrinariamente falando, em todos os aspectos, mas caso fazem dentro daquele mimo, daquela coisa que às vezes não tem Deus, mas o interesse, o desejo, e pela ganância, mulheres novas casam com esses homens quando não famosos, depois recorre ao divórcio, acabou divorciando, casou de novo, acha que está certo, zomba dos outros e ainda doutrina os outros. Esse que é o motivo de nós reagirmos os vídeos e rebatermos, porque é muito complicado. Esse tipo de gente zomba, samba na cara de cristãos conservadores, cristãos autênticos, pessoas que estão lá se esforçando, fazendo tudo certo. E essa gente vem justamente para destruir a essência da igreja com seus escândalos, com a sua vida torta, e querem enfiar a goela abaixo. O mundo gospel é uma porcaria. Desse mundo gospel, olha, eu acho que não escapa
Mas se escapar, tem que passar na peneira, é muito poucas pessoas que se escapam. Porque são promotores e promovedores do mundo e da carnalidade dentro da igreja. E eles chamam nós de santão, de quadrado, o que eles quiserem. Eles são os que te receberam a visão do entendimento do que Deus acha, que Deus acha certo ou errado, o que Deus quer ou não quer que o cristão cometa. Então vamos reagir isso aqui, ó. Deus abençoe. Eu sou pastor Hilton Silva. Sabe o que tá fazendo aqui? Já anda pintando meu cabelo, cortando meu cabelo. Porque amanhã, se Deus quiser, nós vamos para a Vitória da Conquista, bem próximo de Vitória. Acho que é Barra do Choça, assim. Dá só uma paradinha aqui para nós. Ele está dizendo que ele está pintando e cortando o cabelo porque ele vai se apresentar lá próximo à Vitória da Conquista, na Bahia. Vitória da Conquista é uma região bastante pobre, dificultosa, mas não é por isso também que nós vamos nos apegar, mas dá-me o direito de fazer um comentário, sim. A pessoa se emperiquitar e se embelezar tanto para ir lá numa região pobre. Esse é o mundo gospel, esse é o mundo cristão que passam para as pessoas hoje em dia. Ninguém é contra um shampoo bem bom, um spray, se alguém quer usar, para deixar seu cabelo cheiroso, da Dove, de qualquer outro produto, outra marca, não vou ficar fazendo propaganda, né? Mas ninguém está contra. Ele vai citar de novo aquela velha história que já citava no campo feminino, quando era para as irmãs se tornarem mulheres que não observassem mais os costumes, os bons costumes, os costumes que fazem parte da doutrina do corpo, que eles entraram com relaxamento, sempre com aquela maldade de humilhar as pessoas que seguem um padrão de cara limpa. Tem pessoas que seguem o padrão que foi ensinado na igreja, cara limpa, sem maquiagem, sem pintura, sem batom, usa ali um protetor labial, as mulheres, talvez ali um líquido para fortalecer a unha, mas não pinta suas unhas, que usa os seus cabelos bem hidratado, bem cuidado. Eles entendem essas pessoas, eles chamam essas pessoas sabendo que elas não são relaxadas, que elas são pessoas que cuidam e prezam da santificação das doutrinas do corpo. Eles chamam de relaxado, de arcaico, de quadrado, e tenta passar a imagem de que Deus não é porco e nem sujo, que essas pessoas são sujas e que Deus não gosta de relaxamento. É aquela velha história da narrativa, da retórica, do campo da argumentação pobre, fraca e carnal e diabólica, para ofender os cristãos autênticos que ainda conservam os padrões de santidade do corpo, da alma e do espírito. Vocês entendem, meus irmãos, porque o corpo é muito interessante. Se ele vai dizer agora aqui que o corpo é o templo do Espírito Santo, pois se o corpo é o templo do Espírito Santo, nós não podemos ficar riscando, furando, pintando e maquiando o templo do Espírito Santo. Entende? Então tudo isso ele vai comentar. Então eu já estou comentando porque ele vai comentar tudo como uma narrativa e uma desculpa para aquilo que ele quer fazer. Eu estou muito contente com os meus cabelos brancos. Se perguntar até para alguns atores hollywoodianos, são famosos por ter seus cabelos grisalhos e brancos. Ora, o mundo descobriu isso, os crentes não querem descobrir, que é uma beleza no cabelo, na vida, no envelhecimento natural de uma pessoa. Claro, os cuidados, o exercício, a pessoa quer fazer, tem como fazer, sem promover o mundo, se cuidar, uma boa dieta. Ninguém está contra isso. A gente está contra usar isso como argumento para trazer a carnalidade para a igreja e querer enfiar a goela abaixo das pessoas e da igreja, porque falta liderança. Ó, fica com esse vídeo, depois eu comento mais um pouquinho. Ele está se arrumando para ir lá para a Vitória da Conquista fazer uma apresentação, um show. Porque a pessoa que serve a Deus está bem arrumado, bem ajeitado, bem perfumado, com dinheirinho no bolso, está indo em paz fazer obra, tá bom. E vamos adorar o Senhor Jesus. Mas é estrelata. Às vezes as pessoas acham que pintar cabelo é pecado. Então pecado também cortar. Coitado das irmãs que pintam cabelo todo dia, né? Se a mulher pode pintar, o homem também pode. Você tem que se sentir bem. Culpado de eu estar pintando meu cabelo. Essa conversa aqui é mundana. Essa conversa é do mundo secular. A pessoa tem que se sentir bem. Ora, quem está em Cristo é nova criatura, ele se sente bem. Que história é essa de que se não tiver virado numa árvore de Natal, num pinheiro, não se sente bem? Que história é essa que a mulher tem que cometer todo tipo de vaidade, o homem tem que cometer e praticar todo tipo de vaidade para se sentir bem? Ah, senão não está bem contigo, porque verdadeiramente tu não está bem com Deus.
Tu não tá bem consigo porque você tem um vazio. Você não se converteu 100%, porque desde que eu me converti, eu não tenho necessidade de nada dessas coisas. É o que eu tenho ensinado na igreja, eu não tenho necessidade de nada dessas coisas. Vocês entendem? Eu não tenho necessidade de nada dessas coisas. Eu quero agradecer a todos que tem. Nada tá pintando minha cabelo, é o Djalma que tá ali, ó, entendeu? Ele está na Galeria do Rock, né, Djalma? Que loja que é aqui, Djalma? 439, loja 14, subsolo. 439, loja 14, subsolo. Sabe, eu quero agradecer a todos que têm comentado sobre a gente, sobre o nosso ministério, nossa vida. Gente, eu sou um cara transparente. Teve uma publicação aí, né? Só falando sobre o meu casamento, perguntando o que é que vocês acham? Vocês acham que o cantor deve manter escondido ou divulgar? Olha a conversa desse homem. Os inscritos perguntaram sobre o casamento dele, claro, porque ele está no segundo casamento. A primeira mulher dele, a loira que eu falei, que não me lembro o nome direito, faz muitos anos isso. Foi no tempo que ele explodiu nos Gideões, com aquela música dele, Livre para Voar, se não me falha a memória. E aí ele tinha casado com essa mulher. A mulher, talvez, não sei, porque não conheço a vida pessoal dele, se casou por interesse ou não. Mas normalmente quando essas coisas acontecem, que um cantor mais velho explode e alguém se aproxima, normalmente de um pastor ou de um cantor, às vezes a grande maioria é por interesse, daí o casamento não tem que sustentar, acaba divorciando dentro da igreja, aí esconde aquilo ali, abafa aquilo por um tempo e depois aparece de novo. Aí agora ele está no segundo casamento, daí as pessoas perguntaram para ele, inclusive se ele assistir meu vídeo, eu não posso fazer nada, não vai dizer que eu estou te humilhando, eu estou simplesmente comentando e reagindo no teu vídeo. Porque você está em rede, você tem que ser reagido, assim como eu também estou em rede, pode me reagir quem quiser. Então assim, ele vai comentar, as pessoas estão sugerindo, se eu falo ou não falo, mantém escondido. Nada fica oculto ou escondido que não seja revelado. Hoje em dia, com o advento da internet, nada está escondido. Os membros da igreja estão tudo cientes a nível nacional e mundial dessas pessoas que são famosas, quando eles estão no segundo, terceiro, quarto casamento. A vida deles faz o que bem quer, mas não vem pregar isso como regra de fé e prática ou querer empurrar a goela abaixo das pessoas ou destruir o casamento monogâmico com a mulher da sua mocidade até que a morte os separe. Esse é o padrão bíblico para a ordenação ministerial nas cartas paulinas e também para o ministério. Isso a gente estuda em ministeriologia, que a gente tem que lutar pelo casamento quando é obreiro pastor. Vocês entendem? Pastor e pessoas comprometidas com o reino dos céus. Então, não venha querer enfiar isso goela abaixo. Então agora ele leva tudo na... Eu acho engraçado que esses assembleanos, eles levam tudo no algazarro, na chacota, vão empurrando goela abaixo, vão chamando os outros de arcaico, de ultrapassado, vão enfiando essa doutrina e vão zombando e vão escanteando as pessoas que são conservadoras, e é assim que eles vêm vindo, agindo, já desde 1979 por ali. Então assim é muito triste. Então fica com isso, vocês mesmos analisem. Sabe por que eles fazem isso? Deixa de serem bobinhos. É só para vocês publicar, para dar engajamento. Engajamento. Para dar engajamento. Rapaz, nem falar sabe direito, coitado. Não tô aqui para reparar ninguém, que eu também tenho meus erros, mas engajamento. Então quem está gravando um vídeo para falar dos pecados, porque essa gente é assim. Esses pastores e cantores gospel, quando começaram a ser expostos na internet há 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, caiu a casa deles. Aí eles diziam que a internet era coisa de fofoqueiro, disso e de aquilo. Agora eles viram que a internet é um campo que eles também têm que atuar, porque se eles não atuarem, eles ficam para trás. Então eles vieram que nem uns cordeirinhos para a internet também, querer se explicar na internet. É o caso do Abir e de tantos outros. Mas não, ninguém está querendo engajamento. Se as pessoas querem engajamento, é vocês que dão campo para eles terem engajamento. Mas o papel das pessoas, da grande maioria que é honesta, não é engajamento. É expor o ridículo que vocês cometem todos os dias. Então não adianta vir com essa conversinha que a gente grava vídeos para ganhar engajamento. Engajamento. Não é para isso não. Nós gravamos os vídeos porque nós temos que expor o que vocês fazem de errado e cometem de errado, para que as pessoas que seguem o nosso ministério, as nossas igrejas, não venham se perder como vocês. Que vocês estão perdidos e estão achando que estão achados. Vocês estão como um cego guiando outro cego, como diz a Bíblia. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Talvez um dia vocês tiveram visão, mas perderam a visão ao longo da caminhada. Ficaram míopes espirituais.
Então vocês precisam ser reagidos. E ele está chamando de bobinhos. Não seja bobinho, irmãos. Não siga essa gente que quer. Eles querem engajamento. Siga eu aqui. Marítimo entende que o vídeo é interessante e começa a nitrar a página dele. Graças a Deus que eu não preciso disso, não. Ele não precisa Eu não disso. preciso, não. Eu posso porque eu tenho um grupo de pessoas que me amam muito. Ele não precisa de internet. Claro, um cantor que se levantou nos Gideões podia ter, já se não tivesse, de certa forma, sujado um pouco da página da jornada dele, conjugal e ministerial, estaria bem mais alto esse cantor. Então, mas ele tem um número de seguidores, ele tem a vida dele, os discos deles, a renda dele, claro, tem os seus hinos na plataforma, tudo isso aí gera dinheiro. Então ele não precisa, mas ele grava para os seguidores. Não é o nosso caso. Nós gravamos porque nós precisamos expor toda essa sujeira que tem a nível nacional nas igrejas, de pastores e obreiros e principalmente cantores gospel que estão enganando as pessoas. Esses cantores gospel, a grande maioria, não estão enganando só o seguidor, estão enganando as outras pessoas que ainda seguem a verdade. Vocês entendem? Não cai nessa falácia, irmão, que não tem nada a ver segundo, terceiro casamento, quarto casamento, você se sente mal porque você não se cuida, isso e aquela coisa toda, e aí dentro desses padrões de se sentir mal porque não se cuida, começa a abraçar todo tipo de vaidade condenado pela Bíblia, tá certo? As vaidades desnecessárias. Que independente de qualquer situação, nós estamos juntos. Estamos juntos. Vocês não me veem aí bebendo, fumando. Vocês não veem nos prostíbulos. Pecado agora é só beber, fumar e maloquear. Me perdoe, mas vou ter que dizer isso, reagir esse camarada. Andar nas boates da vida, nos prostíbulos, nas malocas, nos cabarés da vida. Isso é pecado. O resto não. O resto pode fazer, tá instituído como legal dentro da igreja. Parece que há como é que eu vou dizer assim, um novo parágrafo e uma PEC, uma lei de ampliação e constitucionalizaram para pecar. Agora pode. Pecado é só idolatria, andar nas boates, fumar e beber. Puxa vida, a vida com Deus é um pacote de coisas, vai além do que nós imaginamos, é renúncia total e cabal. Vocês me veem adorando a Deus. A minha vida sentimental. Outra coisa que eu vou deixar claro para vocês, eu sou um adorador. Adorar só não vai salvar ninguém. Você é um pastor adorador, um pregador adorador, um cantor adorador. Isso é a causa do porquê que você foi criado. Você foi criado para adorar a Deus. Isso aí é inconfundível, você não precisava nem comentar. Esse é o nosso dever, adorar. Mas como adorador, nós temos que ser adorador nato como Davi, como os adoradores da Bíblia Sagrada, o Paulo, Silas, que são adoradores que trazem um conjunto de santidade, de mudança de vida que atrai aqueles pelos quais ele está louvando e cantando e adorando. Então vai muito além do que nós imaginamos. Só eu sei como deve ser, né? Só eu sei, só você sabe que você faz. A sua intimidade só você sabe, ninguém mais, nem Deus, nem ninguém, não. Na minha intimidade, na minha vida conjugal, pessoal, quem manda é Deus. E eu devo, sim, satisfação ao meu Deus. E devo o respeito ao meu Deus de me conduzir com ordem e decência dentro dos padrões bíblicos em tudo, para que os pequenos não escandalizem, para que eu não venha servir de tropeço para a chegada de ninguém à eternidade. Vocês entendem? Sei como deve ser, né? Só eu sei, só você sabe que você passa aí. Só você sabe. Então não pare de viver à mercê de terceiros. Pare, viva você, seja feliz, porque... Ó o conselho carnal desse camarada. Pare de viver e de andar à mercê de terceiro. A questão aqui não é terceiro. Estou falando de pastores, ordeiros, conselheiros, homens, mulheres, castos, vida no altar, que são exemplos na igreja que Paulo falou para nós sermos exemplo na fé, como Paulo seguiu o exemplo de Cristo e aconselhava que seguíssemos o exemplo de Paulo. Então a gente tem que ouvir sim esses homens que Deus estabeleceu como homens e mulheres de Deus, que é a raridade, mas tem. Então não é que nós vamos deixar alguém conduzir a nossa vida, eu entendo, mas nós não podemos achar que nós
devemos nos conduzir, que nós não estamos nem preocupados. Isso é um conselho maligno, é um conselho que não é espiritual, porque eu, como filho de Deus, como servo de Deus, eu tenho sim que estar em novidade de vida, com o lugar onde estou congregando, com a minha vida em paz com Deus, com a minha família. Então pare de ouvir, você que tem que estar bem com Deus, você que sabe. Isso aqui não é um conselho divino, irmãos. Quando nós passarmos essa vida para outro, você pensa que eles vão chorar uma meia dúzia de dias, aí depois já vai ter outros fãs, vai ter outras pessoas que eles vão gostar, entendeu? Nunca que... E aí o que tem a ver quando nós partir dessa vida, quando que nós morrer, eles vão ter outros fãs? O que isso tem a ver com pintura de cabelo, corte de cabelo e santificação que estamos falando? Isso não tem nada a ver, é um assunto desconexo. A maioria desses homens hoje não tem mais nada para falar, é uma pobreza de palavras. Você vai nas igrejas, Assembleia de Deus, hoje é uma pobreza de palavra, uma pobreza de liderança, é uma escassez, uma crise existencial no ministério pastoral, no conselho. Os conselheiros são fracos, os conselhos são carnais, distorcidos, enviesados, não tem um conselho bíblico, não tem um ministério pastoral forte para aconselhamento. Ministeriologia é uma área que está completamente falida, não se levanta mais ministérios sagrados, homens abnegados, vocacionados e cheios de Espírito Santo para conduzir o rebanho. Aí fica nessas falácias. O que tem que ver a ver isso aqui com o que ele começou falando? Gosta da gente como a gente é, porque ele está lá em cima. Deus, ele te ama, ele me ama. Ó, interessa é Deus. Deus está lá em cima. Isso é papo de gentil. Vou citar aqui com muito respeito, de católico, de pessoa que não tem conhecimento de Deus. O que importa para mim é o que Deus. Não, importa também o que tu faz entre o rebanho, teu testemunho, teu exemplo de fé, tua vida, tua obediência, tua congregação, teu pastor. Isso tudo vale. É óbvio que não estamos falando aqui de uma igreja enviesada, já que perdeu a visão, mas estamos falando de prestar conta diante de Deus dentro de um lugar onde as coisas funcionam, vocês entendem? Então não é assim não, eu e Deus, o resto que se lasque. Não é assim, isso é uma mensagem distorcida. A gente é, mas grande parte dos seres humanos, não estou falando todos, eles gostam de você só quando você está na linha de pensamento deles. Se você foge daquele raciocínio de pensamento de alguns religiosos, aí você já percebe. Entendi. Eu e alguns conservadores somos religiosos. Abre também o leque e nos chama de fariseus daqui a pouco. Nos chama como é costume deles, relaxado, não cuida do corpo, santarrões, radicais, fariseus, religiosos. Só falta isso. Mas os hinos que você cantou, que ele chorou, que ele se alegrou, que trouxe a autoestima, isso aí tudo é esquecido. Não, ao contrário. Os hinos, quando é bom de algum cantor, pode ser secular, fora da harpa, fora do cantor cristão. Quando um cantor grava hinos, vamos citar o exemplo, Daniel e Samuel. Depois que o Daniel tomou aquela atitude, para mim, uma atitude incoerente dentro da palavra de Deus, em abandonar a mulher dele, como faz os sertanejos da carreira secular, porque para mim um homem que envelhece junto com a mulher, que constrói junto com a mulher, não pode abandonar sua companheira, em hipótese alguma. Tem que acertar, porque a vida é feita de acertos e de erros, se humilhar, reconciliar e viver. Então, ele, para mim, perdeu aquele respeito biblicamente que a gente tinha por ele. Mas as canções escritas por eles, que foi escrita no passado, quando ainda eles talvez estavam lá na humildade, buscando ao Senhor para crescer e tudo, são canções que desde o passado até os dias de hoje tem canções que são espirituais, não tem nada a ver com aquele cantador. Então tem que saber separar as coisas. O que ele está falando aqui é que alguém cantou, chorou com o hino dele e agora joga ele fora. Não é questão que joga fora. Vocês mesmos, às vezes, ou nós, como pastor, que sou eu aqui falando, podemos nos jogar fora pelas nossas atitudes. Seria a mesma coisa que chegar aqui, qualquer outro pregador, e ficar dizendo, como o Abílio gosta de dar carteiraço, né? A gente pode ter 40 anos de fé, e o que a gente fez, que nem o Carvalho falou esse dia num podcast, fiz, ajudei, ensinei, mas quando tive um deslize me jogaram. Não é que jogaram fora, a carreira da pessoa é manchada, mas a obra que ele escreveu ou pregou, aquilo foi de Deus, porque ele falou na época por Deus. Vocês entendem? Porque não tem, senão o próprio Sori ia chegar aqui e ia falar do tempo do ministério dele na IPDA, que foi um ministério brilhante na época, apesar de algumas coisas ali na área do extremismo, mas teve um ministério. Mas não adianta
chegada no carteiraço do ministério. A gente tem que ver o que a gente faz. Então não é que os crentes estão lançando alguns fora, as próprias pessoas se lançam fora pelas suas atitudes. Eu acho que eu fui bem coerente aqui. Então não vamos transferir a responsabilidade para os irmãos. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Eu estou com a minha esposa há 28 anos de casamento, mais 2 de namoro, vai para quase 30 anos. Se eu me separar da minha esposa, não é os irmãos que tem que se responsabilizar pelos meus atos. É eu que tenho que me responsabilizar pelas minhas atitudes, pelos atos que eu cometi. Então não é questão que tudo que eu fiz não vale. O que eu fiz vai continuar valendo, mas as minhas atitudes vai fazer com que muitas pessoas acabem me esquecendo no caminho da vida pela minha atitude. Isso faz parte. Não adianta de querer transportar para os outros as nossas responsabilidades. Começa, né, criar uma nova figura sobre a sua vida. Mas sabe de uma coisa? Seja feliz, meu irmão. Seja feliz, minha irmã. Eu sou desse tipo de gente, não tenho nenhum pendiacamente mostrar aqui o procedimento, cortando o cabelo, pintando o cabelo. Olha, não tem. Seja feliz, não faz o que tu quiser. Entendeu? Se o teu pastor lá não aceita, mas tu aceita, seja feliz. E seja transparente, mostra aqui. Eu estou mostrando, claro que quem faz o certo é mostrar. Isso aí não é que é transparente, é o certo, entendeu? Mas isso não vai mudar, não vai colocar alguém na ala de cima porque ele é transparente, está mostrando o que faz. Porque senão eu botava uma câmera dentro de um motel e filmaria o meu ato de prevaricação com a outra mulher que não fosse a minha, e porque eu estaria mostrando, eu seria transparente. Não muda em nada o meu ato do meu pecado. Agora, só porque é uma pintura de cabelo, aí muda. Pecado é pecado. Tem os pecados grandes, que são para a morte, tem os pecados que levam a gente a se distanciar um pouco de Deus, outros levam a mais, enfim. Não tem tempo, disciplina também para perdoar pecado. Eu entendo todas essas coisas, mas existem pecados que são coisas comuns, existem pecados intermediários, existem os pecados para a morte. Então a gente tem que cuidar. A gente tem que ter experiência do que fala. Então não é questão eu me sinto feliz e sou transparente. Se eu sou transparente, está bom. Tudo que eu faço, eu chego e falo para o meu pastor, não vai mudar em nada. Se fez errado, continua sendo errado. Estando oculto ou transparente. Se faz as claras, está errado. E se faz em oculto, um dia vai ser revelado, porque diante dos olhos de Deus nada fica oculto que um dia não seja revelado. Aí depois vocês vão falar aí para mim, como que eu fiquei antes e depois? Tem que falar, não, eu prefiro você grisalho. Ó. Não, quando eu tô vendo muito, já. Não, eu prefiro você grisalho. Ó, parece uma mulher, uma menina, se orgulhando de beleza exterior do que vocês... Parece um cantor secular. O que vocês preferem? Eu grisalho ou pintado? Vocês preferem eu com cabelo curto ou comprido? Quer dizer, então que tem padrão aqui. É como as cantoras do mundo gospel. Hoje aparece com cabelo, amanhã aparece com outro, amanhã aparece com 3, 4 cores no cabelo, depois corta, depois espicha, usa uma peruca. É uma coisa assim sobrenatural, que não faz parte do indumentário de um cristão. Não, sei como evangélico não deveria pintar o cabelo. Capítulo 24 de Santo Antônio, porque isso não está escrito na Bíblia, não. Ó, zombando. Esse é o papel de todo assembleiano. Por isso que eu combato essa gente. Um crente da IPDA, por mais rebelde que ele seja, ele não discute essas coisas contigo, porque eu congreguei lá dentro e sei. Entendeu? Ele fica quieto na dele, por mais que a igreja esteja mudando. Mas a Assembleia de Deus, ela quer empurrar a goela abaixo e debocha dos cristãos da Assembleia de Deus lá dentro mesmo, que guardam essas coisas. Eles debocham, eu sei. Viver lá dentro da Assembleia, ainda hoje, alguém que guarda, é debochado. Ele está zombando, ó. Só se está escrito no capítulo 24 de Santo Antônio. Porque ele não conhece Bíblia. Ou se ele estudou e conhece, ele esqueceu, ou está deixando com que seja manipulado o texto. Entendeu? Aí ele usa a hermenêutica dele, que é a interpretação própria dele. Não deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia, não entende Coríntios, né? Vai dizer que aquele trecho de Coríntios foi só para Coríntios, não vai ler o prefácio quando Paulo faz a saudação, dizendo que aos crentes de Coríntios e a todos os santos do mundo, em toda a terra, em todos os tempos, entende? E aí vai entrar naquelas questões, vai entrar naqueles negócio de costume, doutrina, aí vai ler os livros do Caped, do Elianai Cabral, dos outros escritores que escreveram sobre costumes, o que é costume, cultura, e aí eles se preparam, eles se arquitetam, eles se ataviam para conseguir tirar os costumes, bons costumes de funcionamento dentro da congregação, através das suas literaturas, vocês entenderam? Então isso é muito complicado. E zomba.
É só ler 1 Coríntios, ler as cartas paulinas, ler as obras da carne, os frutos do Espírito. É só ler sobre vaidade, começar a estudar profundamente como é que é um servo de Deus, como é que é uma serva de Deus, que você vai entender. Mas é difícil de entender porque para entender essas coisas tem que ter o Espírito de Deus, tem que ter temor. Pessoa que não tem mais temor, que já passou por cima da questão do casamento, do divórcio, um novo matrimônio, você acha que vai estar ligando para cabelo? Não tem sim, você tem que estar bonito. O símbolo da boniteza é o símbolo de Deus. Deus é o símbolo. Você tem que estar bonito. O símbolo da boniteza é o símbolo de Deus. Você tem que estar bonito porque Deus é bonito. Deus, não sei se Deus é bonito. Eu sei que Deus é aterrorizante de tanta glória e tanto poder. Eu nunca vi a face dele, então não posso dizer que ele é bonito. Sei que ele é glorioso, que ele é terrível, que ele é amável, que ele é sobrenatural, que ele é algo inexplicável. Isso eu sei. Agora ele está explicando que tem que ser bonito porque Deus é bonito. Então, se tem que ser bonito porque Deus é bonito, como é que nós vamos conquistar, eu e você, com a nossa face, com essa nossa cara, com esse nosso rosto feio, talvez para alguns, como é que nós vamos ser de Deus então, senão? Quem é feio então não é de Deus. Olha, meus irmãos, sinceramente, talvez se ele ouvir meu vídeo vai ficar perturbado, mas eu sinto muito, se caso chegar nele, escuta bem, reage, não apela para ignorância, só comenta e reage que nem eu estou fazendo com o teu vídeo aqui. É lindo que existe no mundo, mais lindo que existe. Deus não anda mal arrumado, Deus não anda sujo, é fedido, Deus não anda mal encabado. Ó, aí ele chegou. Quem não anda que nem ele, reperfilado, cabelo pintado, pintando o cabelo, cortando o cabelo, fazendo sucesso, as mulheres que não cortam o cabelo, que não pintam o cabelo, que não anda toda pintada, é relaxada, anda mal encabada, que nem ele diz aí, mal relaxado, fedorento. Eu já expliquei 1000 vezes aqui no canal que fedor não está no sentido de uma mulher ter o cabelo curto ou comprido. Ao contrário, a mulher com o cabelo comprido, bem cuidado, é mais cheirosa que uma mulher de cabelo curto. E eu provo, por quê? Porque o volume de cabelo é maior, e se o volume de cabelo é maior, o tratamento do cabelo e os shampoos faz com que a mulher tenha um cheiro mais gostoso e mais forte, que domine mais o ambiente do que uma de cabelo curto. Uma mulher, por exemplo, não vai estar cheirosa porque tem esmalte na unha ou porque está com batom na boca, porque ela pode estar com protetor labial, uma coisa decente, escovando bem os dentes. Se ela tem condições de cuidar, colocar um aparelho, ajeitar os dentes, escovar os dentes, ela vai estar completamente cheirosa. E tem umas mulheres que vivem de cabelo cortado, que vive de unha pintada, que maleia em academia, faz sucesso e é fedorenta. Então, da onde que tiraram que uma mulher que segue os padrões é fedorenta? Um homem que segue os padrões. Fedor não está no sentido somente de atavios, de pintura. O cheiro de um homem está, em primeiro lugar, no organismo, porque tem pessoas que mesmo que se lave toda hora já traz consigo um odor próprio do próprio organismo. Mas deixamos essa questão de lado, só para falar porque eles estão insistindo que está no cuidado. E às vezes, um homem que se cuida, tem o seu cuidado pessoal, a sua higiene, as unhas sempre cortadinho, o corpo sempre bem limpo, sempre seu banho tomado, seu perfume, sua axila tratada, seu corpo bem, as suas orelhas, nunca deixa aqueles cabelos no nariz, na orelha, no olho, bem ajeitado, como manda, cabelo certinho, homem de Deus, ajeitadinho. Ele não precisa estar cheio de pintura para ser cheiroso. O cheiro não é isso que eles tentam inventar e criar. Vocês entendem? O cuidado pessoal do corpo é que traz o cheiro, o perfume. Entendeu? Uma pessoa com a roupa bem ajeitadinha pode ser pobre ou rico. Então, na visão deles aí, então, se tem que ter todo esse cuidado, então o pobre não está perto de Deus, porque se o pobre não tiver um cuidado excepcional, lascou para o pobre, irmãos. Não, irmãos. Água, sabonete, sabão, perfume, não sei qual é que é as condições financeiras de quem está me ouvindo. Eu sei que você tem que ser limpo na presença de Deus. Mas isso aqui, para alcançar o padrão de Deus, é muito barato, porque senão qualquer homem ou qualquer mulher que tivesse dinheiro para investir em perfumaria, em adornos, alcançaria o padrão de Deus. Não engula essa conversa. De qualquer jeito, ele é tão esplêndido, que os nossos corpos físicos não são dignos de vê-lo. Quem vê-lo
morre. Quem vê não morre. Entendeu? Nesse corpo, a gente vai ver em outro corpo. Moisés viu Deus. Pois é, então eu vou encerrar a tua fala. Se nesse corpo nós somos dignos, vamos ter que passar por uma transformação do corruptível para o incorruptível, daquilo que se corrompe para aquilo que não se corrompe, para poder estar na presença dele. Porque então caiu por terra essa questão de que beleza e cuidados pessoais vai fazer com que você esteja perto de Deus, ou que você seja de Deus. Falou com vocês, Pastor Levi Longaray. E me poupe a minha beleza, porque é difícil. Mas nós temos que reagir, irmãos. Imagina um homem desse, quantos seguidores não tem. E aí os seguidores dele, tudo bem, ele grava para eles. Mas vai querer entrar nos seguidores dos demais irmãos que têm se esforçado para levar uma palavra de santidade para os irmãos, né, para que a sã doutrina de Cristo, para que o evangelho verdadeiro seja anunciado. Quantas igrejas que dependem de tantos irmãos que estão orientando, de repente entra essa conversa. Porque hoje as pessoas estão suscetíveis à conversa. Irmãos, jamais siga o padrão que eu tenho orientado vocês aqui. O meu cantor preferido disse, o meu pastor disse, a minha igreja diz que pode. Irmão, a igreja não tem poder de dizer o que pode ou não pode. O pastor não tem poder de dizer o que pode ou não pode. O cantor famoso não tem poder de dizer o que pode. Ele pode arrastar a multidão, as pessoas berrar e cair desmaiado nos pés dele, como tem essa idolatria. Porque hoje cantor gospel e cantor mundano não tem diferença nenhuma. As pessoas se jogam aos pés deles numa frenesi, numa idolatria, gritando como fazem com a Lady Gaga, com o Michael Jackson, faziam com o Elvis, com o Justin Bieber e tantos outros. Vocês têm com a Rihanna e tantos outros. O mundo gospel virou uma conversa fiada para boi dormir, vocês entendem? Então assim, o que interessa é o que Deus diz, o que a Bíblia diz. Fique em Cristo, porque só nele nós não seremos enganados ou confundidos.